Eu tenho vivido alguns dias especiais aí com a minha família, e aí tem sido legal assim que as crianças têm gostado de fazer culto no lar, né? Culto em casa. Eu acho que o propósito principal delas é esticar um pouco o momento que elas estão acordadas para dormir, entendeu? Então, assim, sempre que eu vou colocar para dormir, elas perguntam se vai ter culto, se a gente vai fazer nosso culto, nosso cultinho e tal. Isso para mim é ótimo, porque, pô, se elas estão afim, a gente vai lá e faz o culto e prega para elas, né, e ora com elas, isso é bacana demais. Como meus filhos não gostam de dormir, então parece que eles são muito crentes mesmo, todo dia eles querem culto, e, poxa, se possível, vigília, né, eles querem que a hora passe para não dormir. E aí, a ordem do culto nossa já tem uma ordem já certinha, né? Tudo uma liturgia, assim, essa ordem de culto. A gente usa essa palavra, né? Liturgia. Então, já tem uma ordem de culto preparada. Então, a gente geralmente faz 2 orações, que aí uma oração é do Isaac, outra é da Esther. Depois, a gente canta algumas músicas, né? Geralmente, 1 ou 2 músicas. E aí eles escolhem também as músicas e tal. Esses dias, eles escolhendo a música, eles falaram assim para mim: poxa, pai, vamos cantar aquela música do Jessé. Aí eu pensei, cara, tem uma música do Jessé, né, cantando no Kids, sei lá, na igreja. Pô, Jessé é pai de Davi, estranho, né? Pensei, mas ao mesmo tempo pensei, cara, que maneiro, eles sabem quem é Jessé, né? Daqui a pouco eles vão falar de Eliabe. E, cara, eles estão conhecendo a Bíblia mesmo. Aí eu, mas como é que é a música? Canta aí um pedacinho. Aí eles cantaram: Jessé, esse é o nosso Deus. Cara, aí depois que eles cantaram, eu, sei qual é, essa canta mesmo lá na igreja. Só que eles não estavam entendendo direito a letra. Hoje se pergunta para eles, eles dizem que não, a gente nunca falou isso. Eles não aceitam, não. E o momento mais especial do culto, aí tá, né? Tem 2 orações, tem 2 músicas geralmente, e aí eu conto, ou prego e conto e prego 2 histórias da Bíblia assim para eles. Mas o momento mais maneiro de todos é, o mais especial é a oração que eles fazem assim, porque eles são pequenininhos, né? Meu filho tem 5, minha filha tem 4. Então você ouve assim cada coisa maravilhosa na oração. O legal das crianças é que, cara, sei lá, quase todas as orações das crianças, se não todas, são orações de ação de graça mesmo, porque são orações de agradecimento, eles estão sempre agradecendo. Eles agradecem até por coisas que às vezes a gente acha que não deveria agradecer, né? Então, esses dias faltou uma amiguinha do Isaac na escola, ele agradeceu que a amiga faltou. Aí, há pouco tempo também, nas orações, eles lembravam do Patati e Patatá também, agradeciam. Poxa, obrigado, Papai do Céu, pelo Patati e Patatá. Cara, ontem a minha filha fez uma oração muito legal, assim. Aí ela agradecia por Adão e Eva, mas no início parecia que ela falava ladrão e Eva, não parecia, Raquel? Aí agradeço por ladrão e Eva, e eu Adão e Eva. Poxa, e ela agradeceu por Adão e Eva, eu nunca agradeci. Na verdade, eu nunca gostei muito de Adão e Eva. Achei interessante ela ter agradecido, aí ela agradeceu pela maçã, eu, meu Deus, a filha do pastor, né, já aprendeu que é maçã mesmo, e, cara, quem vai tirar isso da cabeça dela? Aí agradeceu por várias coisas, foi muito legal. A gente tem tido uma estratégia, eu peguei até essa estratégia com o Charles, porque as orações assim estavam muito bagunçadas, né? Umas orações assim, Deus entende, né? Mas eu não estava entendendo as orações. Aí o que eu comecei a fazer? Perguntar antes o que foi legal no dia, para agradecer, né? Porque começava a orar e falava qualquer coisa assim. Aí eu comecei a perguntar, e aí, o que é legal nesse dia? Foi legal que eu aprendi a história de Adão e Eva, foi legal isso e aquilo. Aí sim, a gente organiza ali a gratidão e eles fazem essa oração de gratidão, né? A gente vai ver um salmo, que é o Salmo 40, e a gente vai ver uma oração que está registrada na Bíblia. Na verdade, o livro dos Salmos é o livro de oração da igreja. Então, a igreja sempre usou os salmos para orar. Uma dica que eu dou aí para algumas pessoas, eu vivenciei recentemente assim,
alguns momentos de crise, de enfermidade e tal. Aí, geralmente, quando eu não consigo orar, eu leio um salmo e oro aquele salmo, beleza? Porque essas orações aqui foram realmente inspiradas por Deus. E esse livro, cara, ele é um livro muito maneiro, da palavra de Deus, assim, né? Essa é a mais humana de todas, porque é nessa palavra aqui que os seres humanos se declaram para Deus, e a gente vai ver que eles oram em todas as situações, inclusive quando eles estão, assim, irados, com raiva, e eles oram, e a gente vai ver isso nessas orações. A gente vai ler o Salmo 40, que é uma oração de ação de graças, assim. Então, é uma oração, pelo menos na primeira parte do Salmo 40, é uma oração de ação de graças, uma oração bem bacana. E eu gostaria que você lesse comigo o verso 1, 2 e 3 somente, e a gente tirasse algumas lições e aplicações para a nossa vida. Então, o que é esse livro? É um livro de orações. Na verdade, essas orações eram cantadas, então a galera aqui cantava essas orações, sabiam de cor essas orações. A igreja, no início, sabia essas orações de cor também, todas de cabeça. E a igreja orava desse jeito assim, tão bonito e poético. Então a gente vai ler essa oração de Davi. Diz que é para o mestre de música, um salmo de Davi, e diz assim o verso 1: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Esse salmo é bonito demais, assim, depois se você puder continuar lendo na sua casa, mais tarde, você vai se encantar com esse salmo. Nesse primeiro trecho, a gente percebe que Davi, ele cria algumas imagens para a gente entender qual era a relação de Deus com o seu povo, né? E qual é a relação de Deus com você e comigo. Então ele diz assim, ó: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. É interessante que aqui no verso 1 a gente percebe o que é a primeira lição desse texto, que Deus ouve o nosso grito. Amém? Então essa é a primeira lição aí, se você quiser anotar ou gravar aí na sua mente. Olha, Deus ouve o nosso grito, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Esse se inclinar é como se assim fosse meu filho, minha filha pequenininha, falasse comigo e eu me abaixasse para ouvir o que ela diz. Muitas vezes meus filhos fazem isso, eles estão um pouco com vergonha, de repente, aí eles querem falar comigo, aí eles me puxam assim para falar próximo ao meu ouvido. Então eu me agacho um pouquinho, às vezes eu me ajoelho também do ladinho deles e ouço aquilo que eles estão falando. Esse salmo, ele pode ser comparado com o Salmo 115, por exemplo. Se você olhasse lá depois do Salmo 115, você ia perceber o seguinte, olha, o povo de Israel, ele possuía um Deus, ele se relacionava com um Deus, que era um Deus que, apesar de não ter ouvidos, ouvia. Então, assim, não sei se você já entendeu essa parada, não sei nem se você precisa entender essa parada, mas Deus é Espírito, beleza? Então, Deus, sendo Espírito, Ele não tem pés, Ele não tem olhos, Ele não tem boca, Ele não tem orelha, ouvidos. Os ídolos desse tempo, que é o contraste com o Salmo 115, pelo contrário, eram imagens de seres. Então, essas imagens, sim, possuíam olhos, boca, ouvidos, mas o Salmo 115 vai dizer para a gente que esses deuses têm olhos, mas não veem, têm bocas, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. Essa é a defesa que Isaías faz no Antigo Testamento também. Se você ler o livro de Isaías e quiser entender o que Isaías está dizendo, Isaías está fazendo esse tipo de defesa para o povo de Israel. Olha, os outros deuses que vocês enxergam como seres, até como seres humanos, esses falsos deuses não são nada.
Esses deuses têm olhos, têm boca, têm ouvidos, mas não veem, não falam, não ouvem. Diferentemente do nosso Deus, no Salmo 115, a gente vai perceber que o salmista vai fazer uma maldição. Essa maldição está expressa em Isaías também. E qual é a maldição? O Salmo 115 diz assim: tornem-se como eles, ou seja, como os ídolos, todos quantos neles confiam. O Salmo 115 está dizendo para a gente que a gente vai se tornar parecido com esses ídolos. Por quê? Porque eles não têm vida, eles não têm boca, eles não têm ouvidos, eles não têm nada, eles não têm alma, eles não são nada. Quem confia nesses ídolos se torna como esses ídolos. Deus é espírito, Deus não tem ouvidos, mas Ele ouve as nossas orações. Isso é maravilhoso. É claro que Deus ouve todas as coisas. É claro que Deus ouve o passarinho lá batendo asas. É claro que Deus ouve todos os sons que se espalham pela face da terra. E se tiver som aí pelo universo, né, como no filme do Star Wars, a gente sabe que não tem som lá naquelas batalhas, mas se tivesse, Deus ouviria aqueles sons. Beleza? Só que Ele ouve aquilo que a gente diz de modo especial, porque Ele ouve como aquele que se inclina. A tradução antiga diz assim, em vez de coloquei toda a minha esperança no Senhor, é esperei com paciência no Senhor. Parece que a resposta de oração de Davi não é uma resposta rápida. A gente tem a impressão muitas vezes, e a gente gostaria que fosse, cara, e eu gostaria muitas vezes que fosse assim. Eu gostaria de orar e ser respondido ali na mesma hora, beleza? E orar por cura e vir se a pessoa sendo curada naquele momento. Mas tantas vezes a resposta não é imediata. Então, tantas vezes o sofrimento se estende um pouquinho mais do que aquilo que a gente espera que se estenderia. A gente queria que o sofrimento fosse um pouco mais rápido, mas não é. Esperei com paciência. A gente ganha paciência quando a gente espera em Deus, só que Ele se inclina para nós, Ele se inclina favoravelmente, Ele se inclina como eu me inclino para ouvir aquilo que meu filho diz e minha filhinha diz. E com toda a importância, ou muito mais na verdade, do que aquela que eu dou para aquilo que meus filhos dizem, Deus dá muito mais importância. Imagine o tamanho do meu amor para aquelas criancinhas que estão ali. É um tamanho, né, gigantesco, que você não consegue medir, imensurável. Mas o tamanho do amor de Deus por você é muito maior do que o meu amor pelos meus filhos. O amor de Deus pelos meus filhos e o amor de Deus pelos seus filhos é muito maior do que o nosso amor pelos nossos filhos. Deus nos ama de uma maneira muito mais carinhosa e especial. O sofrimento nos aproxima de Deus. E se no Salmo 115 diz que aqueles que adoram os ídolos são semelhantes aos ídolos adorados, nós nos assemelhamos ao nosso Deus quando nós sofremos também, porque o único Deus que sabe o que é sofrer é o nosso Deus, o único Deus que sabe o que é sofrer, aquele que enviou o seu próprio Filho ao mundo para que tomasse o nosso lugar na cruz. Quando a gente observa o nosso sofrimento, a gente se aproxima de Deus, e por isso o sofrimento é também pedagógico. Deus ouve o nosso grito. Perceba que Davi não quis assim dizer que Deus ouviu o que ele falou num tom normal. Davi poderia ter dito isso, e Deus ouve, obviamente. E Davi poderia ter dito que Deus ouviu o sussurro que ele fez. Mas não, Davi gritou, como a gente grita muitas vezes para várias cenas da nossa vida. Como a gente grita muitas vezes quando a gente tem notícias que são desesperançosas. Davi grita por socorro para aquele que ele sabe que pode socorrê-lo. Verso 2 diz assim: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Davi era um homem de guerra.
numa batalha, era sempre uma posição totalmente desvantajosa. Você seria uma presa fácil para um outro exército. Se você se metesse num manguezal, beleza? Num atoleiro de lama, se você estivesse no meio da lama, você fica desprotegido, você fica sem ação, você fica sem rapidez, você fica preso, você é alvo fácil. Davi descreve a situação dele desse jeito. Quando Davi diz que ele vive um poço de destruição, um atoleiro de lama, a gente percebe que tantas doenças que são hoje doenças psicológicas que a gente vive são bem semelhantes a isso. Você se sente, e eu me senti assim, você se sente sufocado, sem ar muitas vezes, você se sente atolado, envolto em lamas, sabendo que ninguém vai te socorrer, ou achando que ninguém vai te socorrer. Mas Davi é diferente dos outros, porque ele, como você, sabe que Deus é o seu socorro. Amém? A imagem que contrasta é a seguinte: em vez de você estar num atoleiro agora, afundando naquela areia movediça, Deus tira Davi daquele atoleiro. Davi não sai pela própria força, beleza? Então o texto não está dizendo que Davi, venceu por ele mesmo, pela força dele, ele lutou e conseguiu. Aqui não é a palavra de um coach, uma parada assim, que vai colocar você para cima e você vai se animar. Não, é Deus quem faz isso tudo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou no lugar seguro. Quando você não está na rocha, você se sente tonto. Quando você está no atoleiro, você se sente sem ar. E eu me senti muitas vezes assim, tonto, sem ar. Mas agora não, os pés estão na rocha, agora está no lugar seguro. Verso 3: Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. O verso 3 ensina a segunda lição desse texto. Deus ouve o nosso louvor. Agora que a situação se modifica, Davi continua falando com Deus. Então você percebe que Davi ora sempre. Então ele ora no momento difícil, mas no momento bom ele ora também a Deus. Só que agora ele ora cantando, com louvores. Pôs um novo cântico na minha boca. Davi consegue perceber que até o cântico que ele tem, que ele poderia julgar que fosse inspiração dele, sabe? Você é um artista, você cria um quadro, você cria um poema, você cria uma música, você compõe uma música. Você poderia achar que isso veio de você. Até a autoria da música ele atribui a Deus. É Deus quem faz isso, ó. É Deus que põe um novo cântico na boca de Davi. Eu sou um poeta e aprendi a amar, beleza? Eu sou poeta, galera. Aí o que acontece? Não sei se você já reparou. Só que ninguém gosta muito das minhas poesias. E tudo mais. Tem hora que você não consegue compor, tem hora que você está travado, tem hora que não sai mais a música. A galera que compõe música sabe disso. Às vezes você fica anos sem aquela criatividade. Davi diz que Deus coloca um cântico novo na boca de Davi, um hino de louvor ao nosso Deus, porque esse Deus que não tem ouvidos e ouve, esse Deus ouve o nosso grito e ouve o nosso louvor. E esse Deus gosta de cânticos novos também. Davi, por fim, ele diz assim, muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. A primeira aplicação que a gente faz desse texto para a nossa vida é a seguinte, agradeça e louve, pois Deus ouve você. Amém? Agradeça e louve, pois Deus ouve você. Então, muito mais do que a gente assim pensar, mas Deus já sabe, né? Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe que eu estou grato hoje, Ele sabe que hoje é dia de ação de graças. Não, é interessante que você fale para a sua própria alma, como o salmista faz
várias vezes nesse livro. Então ele conversa com a própria alma, para que a própria alma ouça aquilo que ele está falando para Deus, porque isso é importante. Porque isso, de certo modo, converte a nossa própria alma, convence a nossa própria alma da presença de Deus. Quantas vezes a gente ora sabendo na palavra de Deus que Deus está ali do nosso lado na nossa oração? Quantas vezes a gente está aqui, por exemplo, numa reunião de oração? Quantas vezes a gente está aqui na quinta-feira, ou na sexta, ou no sábado, nas reuniões que a igreja faz de oração, e a gente acha que Deus não está presente, que Deus não está ouvindo, ou a gente sabe que está, mas a gente parece que não percebe, né? Parece que a nossa oração está aqui presa nessa lona. Não é assim, irmãos. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve a todo momento, mas muitas vezes a gente tem que falar isso para a nossa própria alma. Hoje, você fez alguma oração de agradecimento para Deus, assim, de gratidão? Hoje, você agradeceu, poxa, mesmo no meio de uma pandemia, você conseguiu fazer uma oração de gratidão? Mesmo no meio do seu sofrimento, da sua doença, da sua perda, do seu luto, você conseguiu fazer uma oração de gratidão a Deus? Quantas vitórias nós temos aqui, né? Quantas pessoas superaram doenças aí terríveis? Deus permitiu que a gente vivesse esse evangelho maravilhoso nesse lugar em que as pessoas se convertem. Eu fico sempre maravilhado com isso. Irmãos, a gente poderia viver num contexto que ninguém se convertesse. Poderia ser assim, a gente poderia pregar a sã doutrina, a gente poderia pregar a palavra, orar, meditar, a gente poderia ser fiel a isso, como muitos profetas foram no passado, e de repente, mesmo assim, ninguém é tocado, ninguém se convence, ninguém se arrepende, você não vê fé em lugar algum. Mas não é isso que a gente tem vivido. Se fosse isso, a gente teria que agradecer de qualquer maneira, porque Deus nos alcançou, isso já foi maneiro demais. Você consegue entender isso? Em algum momento da sua história, em algum momento na maldição que foi a minha história, em algum momento em que eu era inimigo de Deus, Deus me amou como um amigo, mesmo sem eu merecer. Deus me amou quando eu ainda era pecador. Romanos 5,8, Deus nos amou, Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. E a gente tem essa certeza hoje, a gente vive isso hoje. Isso já é motivo suficiente de gratidão. Deus colocou a gente nesse lugar aqui e a gente vê a galera se convertendo. Eu já fiz alguns batismos, vou fazer muito mais. Se Deus quiser, meu sonho era batizar as pessoas. Cara, eu estou batizando muitas pessoas. Eu poderia ser ordenado pastor e ninguém ser batizado, não poderia? Né? Eu sou ordenado, mas aí não tem ninguém para ser batizado. Mas não, cara, a galera está se convertendo, a galera está se quebrantando. Deus está no nosso meio, irmãos. Isso é bom demais, aleluia. Deus está tocando no coração das crianças. A gente tem visto as crianças fazerem orações, além dessa de patati, patatá, essas coisas assim, mas, cara, tem umas orações que eu ouço meus filhos fazendo, que eu tenho certeza que aquilo não partiu deles, assim como Jesus falou para Pedro assim, olha, isso que você está dizendo aí, cara, não vem de você não, porque isso não é carne nem sangue que revela isso, é o Espírito de Deus. Eu ouço meus filhos fazendo orações com 5, 4 anos, cara, que eu digo assim, meu Deus, é Deus que está falando ali, através deles, é o Espírito Santo, certamente é. Deus tem tocado no coração das crianças dessa igreja, Deus tem tocado no coração dos adolescentes dessa igreja, dos jovens dessa igreja, dos adultos dessa igreja, dos idosos dessa igreja. Olha que maravilha! Pessoas que têm vivido durante muitos anos uma vida assim entranhada por pecado, têm sido libertas aqui nesse lugar. A gente tem visto casamentos serem transformados, restaurados. A gente tem visto pessoas sendo libertas de vícios que são assim praticamente impossíveis de acontecer, mas acontecem por milagre de Deus. A gente tem visto tanta coisa boa. A gente está vivo, galera. A gente está vivo. No meio da pandemia, a gente está vivo.
A gente está andando por São Gonçalo, por esses lugares aí que eu moro, a gente está vivo. Cara, no máximo o que tem acontecido com a gente é a gente ter que abaixar o vidro e ligar o alerta do carro. E fazer movimentos, né, tranquilos para não assustar ninguém, nada de movimento brusco. Mas a gente está vivo, galera. Isso está bom demais. Segunda aplicação e última. Então, primeiro, agradeça e louve, porque Deus está te ouvindo. E segunda, anote e compartilhe as respostas de oração, para que você e outros ouçam o que Deus fez. Olha o que Davi diz: um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Qual seria a minha proposta para você? Escrever mesmo as suas orações e as suas respostas de oração também. Então, sempre que Deus te responder, você escreve, guarda num lugar seguro e depois você visita aquele lugar e lê. E olha, cara, olha só como é que Deus tem respondido, por quantas pessoas eu orei, em tanto sentido eu orei, eu esperei por esse dia durante tantos anos. E Deus guardou a minha oração, Deus guardou em lugar seguro também. Quando as pessoas ouvem falar do nosso sofrimento e percebem que a gente reage ao sofrimento diferente do que todos os outros, isso serve como testemunho para que muitos vejam isso e confiem em Deus, para que muitos temam a Deus. Entende? O sofrimento é terrível para todo mundo. Só que todas as pessoas de fora, quando vem a nossa reação ao sofrimento, que é claro que a gente sofre, né? E a gente, fica mal pra caramba. Mas depois, em vez da gente maldizer, da gente murmurar, da gente falar mal, a gente agradece. Depois disso, a gente faz uma música e a gente canta. E depois disso, a gente louva. E as pessoas ouvem o nosso testemunho e elas ficam impressionadas. Poxa, olha quantos irmãos passaram por doenças terríveis e agora eles louvam a Deus. Olha quantos irmãos passaram por sofrimentos terríveis e agora eles louvam a Deus. Isso vai fazer com que muita gente se aproxime de Deus pelo seu testemunho. Para aplicar assim, de vez, cara, compartilhe essas respostas de oração também nas mídias sociais. A gente vive agora esse mundo midiático, não tem para onde correr, beleza? Então, se a gente conseguir usar a mídia social para que a gente possa compartilhar essas respostas de Deus, o nosso testemunho. Eu vejo pessoas aqui que estão fazendo isso assim, de um modo muito maneiro, muito eficaz. Galera, superando doenças e postando na mídia social, falando sobre Deus, falando sobre Jesus direto. Isso anima o meu coração, porque quando em Romanos Paulo diz de fé em fé, a tradução ali pode ser também de fé por fé, ou seja, de uma fé para outra, beleza? Então a gente se anima com o testemunho do outro, nosso coração fica aquecido e as pessoas de fora se encantam com esse Deus maravilhoso, porque só há esperança nele, só há consolo nele, só há uma rocha segura nele. Ele é o único Deus que se inclina e ouve. Esse é o único Deus que faz isso. Esse é o único Deus que veio ao mundo, mesmo sendo Deus, viu que o ser igual a Deus era algo a que ele não devia apegar-se, e veio ao mundo, e sofreu uma morte de cruz. Esse Deus caminha com a gente, esse Deus se revelou para a gente, esse Deus está do nosso lado. Então esse é um culto de ação de graças, irmãos. Hoje a gente agradece por tudo, a gente agradece até mesmo pelo sofrimento que nos aproximou de Deus. Gostaria que você, um dia, pudesse fazer essa oração com sinceridade. Senhor, eu te agradeço por tudo, até pelo sofrimento que me aproximou de Ti. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Sua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor é. A gente só tem a Te agradecer, Senhor. Obrigado, até mesmo pelos dias difíceis, Senhor. Até mesmo pelo vale da sombra da morte, Pai. A gente quer Te agradecer de modo totalmente difícil, Senhor.
A gente quer te agradecer por tudo, até pela dor. A gente quer te agradecer porque o Senhor se inclina para nós em todos os momentos. O Senhor está do nosso lado, o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor é um Deus fiel, bom, justo, sempre. A gente não merecia nada que viesse de Ti, Senhor, nada, senão a Tua ira justa e santa. A gente foi recebido pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Quem há de compreender a Tua graça tão maravilhosa, Pai? A gente mesmo não compreende, Pai, mas a gente te agradece, Senhor. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, obrigado pela nossa salvação em Jesus Cristo, obrigado pela segurança que a gente tem em Jesus Cristo, pela garantia da vida eterna em Jesus Cristo, em que nada nos separa do amor de Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que nos convenceu do pecado, que tocou no nosso coração de modo tão amável e gentil, nos humilhou. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. O Senhor é um Deus bom. A gente quer Te glorificar e Te render graças sempre, não somente hoje, nessa data especial, mas em todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém.